Olá pessoal, tudo bom? Flávio Coelho aqui da Deconto Contabilidade. Vamos mais um vídeo, nosso quarto, acho que é o quarto podcast aí. Hoje um tema mais específico na área da região, né? E antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, dá uma joinha aí, comente aí, ajuda o nosso canal a crescer, o maior canal de empreendedorismo do Norte. E hoje eu estou aqui com meu amigo João. Tudo bom, João? Tudo bom, Flávio? Boa tarde. É um prazer estar aqui no teu canal. Muito Bom, feliz com o João, convite. que bom, mano. É um prazer estar com você aqui também. O João, ele é especialista, administrador, especialista em direito tributário. A gente fez uma pós junto, né, João? Direito tributário. E o João é especialista na área da Zona Franca, né? O pessoal tem muita dificuldade na zona, da Zona Franca, tanto o pessoal de fora quanto o pessoal interno na Zona Franca. E o João vai falar um pouco sobre desembaraço na SUFRAMA, sobre o PIN, quais são os problemas de você não desembaraçar, quais são os problemas do PIN, os problemas que mais ocorrem. E aí, esse é o nosso papo de hoje, um papo mais técnico. João, se apresente um pouco para a gente, para nossos amigos aí. Vamos começar aí. Então, boa tarde, né? Eu me chamo João Góes, eu trabalho há mais de 10 anos na área tributária, praticando aqui a Zona Franca de Manaus, né, os incentivos fiscais de ICMS, PI, PIS, COFINS. Ministro curso na área há mais de 3 anos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das entradas de mercadorias nacionais. Como bem o Flávio disse, as pessoas têm muitas dificuldades, por se tratar de uma região incentivada, o controle do fisco, tanto estadual quanto federal, é muito mais incisivo nessas questões de fiscalização, justamente para garantir essa questão de benefícios fiscais. Então, como é que funciona? As empresas, Flávio, elas compram muito para a Zona Franca de Manaus. Existem muitas indústrias aqui, e-comércios também, que usufruem dos incentivos fiscais. Muitas pessoas acham que é somente a indústria, né, e que tem esses incentivos fiscais por ter projeto pleno na SUFRAMA para industrialização. Mas o comércio também tem suas benéficas, né? E é isso que nós vamos falar um pouco, de forma mais técnica, como funciona, para deixar mais claro como funciona esse processo aí para todo mundo que trabalha ou quer trabalhar e aplicar algum investimento aqui na Zona Franca de Manaus. Então vamos lá, João. Tanto a indústria quanto a empresa de comércio, ela compra, né? A indústria tem um incentivo maior para ter um projeto viabilizado na SUFRAM, etc e tal, para produtos de transformação. Vamos falar um pouco da indústria e a gente fala um pouco do comércio, porque os dois se beneficiam, né? Então a indústria ela compra esse produto de fora, o insumo, né? E transforma num produto, né? E compra o insumo, e compra matérias-primas, e transforma num produto final. Então, como que é essa entrada, esse desembaraço dessa entrada de mercadoria? Como que é feita e controlada? É isso que é o desembaraço? E qual é o diferencial por ser incentivada? Bom, na indústria acontece da seguinte maneira: existem legislações específicas para garantir o usufruto desses incentivos fiscais. Existe o Convênio 65 de 88, que vai falar sobre a isenção de ICMS para a entrada de mercadorias de origem nacional. Como é que funciona? Por exemplo, uma indústria se instala aqui no Polo Industrial de Manaus, ela precisa ter um projeto aprovado pela SUFRAMA. A partir desse projeto aprovado, ela tem uma inscrição SUFRAMA, onde ela pode começar a ter os benefícios. E a partir do momento que ela faz uma compra de mercadoria de origem nacional, veja bem, mercadoria de origem nacional, Nacional. aquelas empresas que, por exemplo, é muito comum nós termos é, é muito comum nós termos a questão de compras de matéria-prima do estado de São Paulo. A maioria das compras, na verdade, são de São Paulo, né? É da região sudeste. E a alíquota aplicada na interestadual relacionada ao ICMS é de 7%, do sudeste para o norte. Só que, como uma empresa aqui está instalada, ela tem um projeto aprovado pela SUFRAMA, ela tem o direito da isenção do ICMS. Ou seja, quem está vendendo para a Zona Franca de Manaus, remetendo mercadorias para a Zona Franca de Manaus,
para uma indústria incentivada, por exemplo, não paga o ICMS. Esse é um dos primeiros benefícios. Se a mercadoria for de origem nacional. E a mesma coisa acontece para a questão do IPI. Se a mercadoria for de origem nacional, segundo lá o decreto 7.212 de 2010, a partir do artigo 81, vai falar que se a mercadoria remetida para a Zona Franca de Manaus tiver origem nacional, o fornecedor, ou seja, quem está remetendo, a primeira saída sai com isenção, com suspensão, e quando entra na Zona Franca de Manaus, fica isenta. Mas existe alguns requisitos para você e um controle da SUFRAMA para você usufruir desse benefício. E que controle é esse? Quais requisitos são esses? Tanto o remetente quanto o destinatário, eles precisam ter inscrição na SUFRAMA. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas João, então quem está vendendo para a Zona Franca de Manaus precisa ter um projeto também aprovado como destinatário? Não, basta ele ser cadastrado na SUFRAMA, porque a SUFRAMA, a partir daí, ele vai controlar essas remessas para a Zona Franca de Manaus. E existe um documento, uma obrigação acessória, chamada PIN, que é a partir do PIN que a SUFRAMA controla esse ingresso de mercadoria. Existe um procedimento, existe um passo a passo de como o fornecedor deve se cadastrar na SUFRAMA. Qualquer um pode entrar no site da SUFRAMA, baixar os manuais, como fornecedor, como remetente, para poder enviar mercadorias para a Zona Franca de Manaus. Você simplesmente não pode enviar, existem critérios, você tem que se cadastrar na SUFRAMA, o teu destinatário tem que também estar suframado, ou seja, tem que ter uma inscrição SUFRAMA para poder usufruir dos incentivos de ICMS e IPI. Porque a SUFRAMA, ela controla a questão dos impostos federais, o imposto sobre importação, primeiramente, e o imposto sobre industrialização. Então, quando a gente fala de compras de mercadorias nacionais, por exemplo, se uma indústria está comprando de uma outra indústria do estado de São Paulo, e lá em São Paulo ele fosse vender para o Rio de Janeiro, por exemplo, essa sua matéria-prima, e ele, como industrializador também lá em São Paulo, ele pagaria IPI normalmente, as alíquotas de IPI, que variam de 5%, 10%, 15%, conforme é TIP, mas vendendo para a Zona Franca de Manaus, ele tem o benefício da suspensão, primeiramente, e depois, quando interna na Zona Franca de Manaus, a isenção desse tributo federal. Correto, correto. Então, tanto o fornecedor, ele tem que ter o cara, acontece muitas empresas de fora entram em contato conosco para completar a orientação sobre esse cadastro, a gente tem um suporte lá no SUFRAMA, a gente manda para lá, né? Porque eles têm que ter esse cadastro, como você falou, para poder mandar esse produto, né? E aí, claro que quem já vai receber também tem que ter essa inscrição da SUFRAMA. Agora, você falou sobre o PIN, é bem interessante falar sobre o PIN. O que é o PIN e qual o problema de você não ter esse PIN? Qual é a função desse PIN na Zona Franca? Porque muita gente liga para cá, bate cabeça, o que é esse PIN, pelo amor de Deus? Está empatando minha mercadoria aqui, eu não estou conseguindo mandar nada para Manaus. Aí, às vezes, a empresa nova também abre aqui, aí fala, o que é PIN? Eu falei, calma, peraí, eu vou lhe explicar. Então, a gente explica, então, dá um pontapé para a gente sobre esse PIN. Como eu falei, Flávio, realmente, ele é uma questão que confunde muitas pessoas, porque esse controle só existe na área incentivada da SUFRAMA. Né? É diferente dos outros pontos do território nacional. O PIN, pessoal, ele é o protocolo de ingresso da mercadoria nacional. Ele é uma obrigação acessória, como eu falei, para controlar os incentivos federais relacionados à IPI e o ICMS relacionado a Cefaz, ou seja, de competência estadual. A Cefaz do Estado do Amazonas, ela trabalha de forma conjunta com a SUFRAMA. Então, por exemplo, quando eu falei que para você remeter uma mercadoria para a Zona Franca de Manaus, você primeiramente precisa ter inscrição SUFRAMA. Se cadastra lá na SUFRAMA, abre uma inscrição da SUFRAMA para enviar essa mercadoria e, posteriormente, você tem acesso ao SINAC, que é o Sistema de Controle de Mercadorias Nacionais, da SUFRAMA. E você, a partir daí, você pode gerar um lote, você gera um lote em TXT e envia para o destinatário, no caso que está domiciliado aqui no estado do Amazonas.
na cidade de Manaus, mais precisamente. E a partir daí, também com login e senha na Suframa, no SINAC, o destinatário ele autoriza o PIN, ou seja, ele gera o PIN. E a partir do momento que ele gera o PIN, pode seguir com a mercadoria. O transportador pode ir lá na empresa remetente e coletar essa carga e poder transitar com a mercadoria. Mas se não tiver, olha, veja bem, o PIN ele só é obrigatório, pessoal, se houver benefício tributário. O que isso quer dizer? Se houver benefício de ICMS e IPI. Por quê? Se não houver, não há necessidade de gerar o PIN. Existe uma portaria da Suframa, que é a 834 de 2019, que vai falar a respeito disso. Só haverá benefício, só se exigirá o PIN, na verdade, se houver benefício tributário, ICMS e IPI. Se não tivesse benefício, o remetente ele não é obrigado a estar emitindo o PIN. Por quê? A partir do momento que você emite o PIN, que é o protocolo de ingresso dessa mercadoria nacional, você gera o fato gerador da TCIF, que é a taxa de controle de incentivos fiscais. Ou seja, o governo ele te dá isenção do IPI, te dá isenção de ICMS, mas ele cobra uma taxa relacionada a esse controle de incentivos fiscais que você está remetendo para a Zona Franca. Se você começar a emitir PIN desnecessariamente, você vai pagar a taxa de controle de incentivos fiscais também desnecessariamente. Então, é necessário observar isso, se existe, de fato, a benéfica tributária para poder solicitar esse PIN. É importante lembrar também que quando o fornecedor manda o PIN, quem está recebendo tem que confirmar, né? Senão, depois fica pendente esse PIN no sistema da Suframa, e quando você vai fazer outras compras, aparece que o PIN está pendente. Isso é um grande problema também, né? Quem recebe a mercadoria não está fazendo o recebimento do PIN, confirmando. Inclusive, como existe essa questão de controle maior da Suframa em relação aos produtos que serem incentivados, além de você receber, confirmar lá o PIN, você tem que confirmar que recebeu mercadoria, né? Porque tem uns clientes que entra, meu Suframa está bloqueado, o que aconteceu? Faltou, confirmou o PIN, mas depois faltou confirmar o recebimento da mercadoria. Exatamente. Então, é um controle que a Zona Franca tem, ela ajustou isso ao longo do tempo, teve muitas questões anteriores de produtos, não vou comentar sobre isso, mas questões anteriores de incentivo, né, de produto, que não era produtos incentivados e o pessoal fazia. Então, o controle que ela criou foi o PIN, esse desembaraço, tanto na mercadoria da nota fiscal, do produto que entra, e com o PIN ele tem esse controle. Por isso que quando você tem esse incentivo, essa redução de alíquota lá, do ICMS e do IPI, ele tem que ter o PIN, para o controle da Suframa. E isso é importante, tanto para as indústrias, e até para já passando para as empresas de comércio, que acabam comprando produtos, tendo essa redução de IPI, tem muito esse problema. Mas a Suframa bloqueou, porque não confirmou o recebimento dessa mercadoria. Além disso, João, de não confirmar, eu posso recusar o PIN? De repente, acontece muito, né? Hoje tem um rastreador de CNPJ, pessoal de comércio e indústria. Às vezes aparece do nada uma nota fiscal que não sabe nem de onde é. Então, existe essa forma de repente, aparecer uma nota fiscal para a tua empresa? Opa, não é. Existe essa recusa do PIN? Esse documento não é meu, esse produto não é meu, essa nota não é minha. Existe essa recusa? Boa pergunta, Flávio. Como você bem disse, às vezes, de forma errônea, o fornecedor acaba emitindo uma nota fiscal por ter no CNPJ. Aí, o que você deve fazer nessa situação? Existe a questão do manifestador do destinatário, que é vinculada ao teu certificado digital, aonde você pode ir no Portal Nacional da Nota Fiscal, primeiramente, e dizer que desconhece aquela operação. Por quê? Como bem eu falei, aqui no estado do Amazonas, o controle é muito mais rigoroso em relação a documentos fiscais eletrônicos do que nos outros estados brasileiros, por conta desses incentivos. Então, a partir do momento que um fornecedor te emite uma nota fiscal, mesmo que de forma errônea, ele vai aparecer na prescrição estadual, aqui no estado do Amazonas.
E você consegue visualizar isso através do teu DTE, do domicílio tributário eletrônico, que a Cefaz disponibiliza para você. E se você discordar daquela emissão, daquele documento fiscal, ou se você não discordar, no prazo de 60 dias, a Cefaz ela te bloqueia. E para todos os efeitos, essa mercadoria, teoricamente, deveria vir. Mas para evitar esse tipo de problema, também existe a questão do manifestador destinatário. Quando você manifesta que desconhece a operação, já some essa pendência, né, relacionado à tua inscrição estadual no estado. Relacionado à PIN, como é que funciona? Imagina que o teu fornecedor, ele emite uma nota fiscal de forma errônea e solicita a geração do PIN também de forma errônea. E aí você tem duas situações para fazer. A primeira é ir no manifestador destinatário e desconhecer a operação. Em relação ao PIN, quando ele emite um lote e você não concorda, ou como eu dei o exemplo, na nota fiscal que ele emitiu para você, ele está destacando ICMS, IPI normalmente, ou então você não está tendo benefício tributário nenhum pela venda dele, você pode ir lá e indeferir o PIN no sistema do SINAC. Simplesmente você faz a recusa da nota, diz o motivo. Geralmente, o que acontece muito comigo, são fornecedores que não têm necessidade de emitir o PIN, eles solicitam. Por ser SUFRAM, vou emitir PIN. Para Manaus eu vou emitir PIN. Não é assim. A gente faz toda uma análise na nota fiscal, verifica se a gente está tendo algum benefício tributário relacionado a ICMS e IPI, e se nós não tivermos o benefício tributário, por exemplo, existem mercadorias que a própria TIP, que é a tabela do IPI, diz que a alíquota é zero. Então, independentemente se ele vendesse para Manaus, ou para Pernambuco, ou qualquer outro ponto do Brasil, seria zero. Então, não existe o benefício tributário. Se não existe o benefício tributário, não é necessário o PIN. Exatamente. Você pode ir lá e fazer o indeferimento, sem problema nenhum. Entendi. Em relação às empresas de comércio, tem muitas empresas de comércio que compram de fora, né? Máquinas, equipamentos, etc e tal. Todas essas, para ela receber essa redução de IPI, ela tem que ter o cadastro da SUFRAMA. Tipo, eu tenho vários clientes que têm o cadastro da SUFRAMA. Mas aí, vamos supor, o cara que quer comprar um produto de fora, e o cara chega lá de fora, que acontece muito. Tu tem SUFRAMA? Porque se tu tiver SUFRAMA, eu posso mandar para você com uma redução do IPI. Então, reduz o valor do produto. É obrigatório ter essa inscrição, só para esclarecer para o pessoal, que são já para conhecimento? Sim, é obrigatório, como eu falei, você ter o cadastro na SUFRAMA, e ter a inscrição SUFRAMA homologada, né, sem nenhuma restrição, sem nenhuma pendência. Mas, veja bem, o IPI, em relação ao IPI, como é que funciona? O que o decreto 7.212 fala? Que a mercadoria tem que ser de origem nacional. Origem nacional. Se você está remetendo uma mercadoria para a Zona Franca e o teu cliente, seja comércio, seja indústria, tem inscrição SUFRAMA e o remetente também tem inscrição SUFRAMA, então você vai ter o benefício normalmente. O destinatário tem que desembaraçar a nota fiscal, né? Geralmente o desembaraço é feito pelo transportador, que traz nos postos de fiscalização da Cefaz. A Cefaz informa esse desembaraço para a SUFRAMA e o destinatário faz a internalização da SUFRAMA para finalizar o processo. Você falou sobre o transportador, até me recordei de alguns problemas. O transportador dessa mercadoria também tem que ser SUFRAMado? Ele tem que ter algum documento na SUFRAMA para poder trazer esse produto de lá para cá? Porque às vezes a pessoa pode contratar uma empresa que não tem essa expertise ou não tem esse cadastro da SUFRAMA de transportador. Esse transportador tem que ter algum registro na SUFRAMA? Até para desembaraçar até o material? O processo é o seguinte: os transportadores, antes de 2019, antes do convênio 134 de 2019, eles eram obrigados a fazer a internalização da mercadoria na SUFRAM. No fluxo da mercadoria, quando eles chegavam aqui no estado do Amazonas, eles faziam o desembaraço da nota fiscal na Cefaz e, posteriormente, dependendo do canal de vistoria, se fosse vermelho, verde ou cinza, ele tinha que fazer a internalização na SUFRAM. A partir do convênio 134 de 2019, o que aconteceu? Tanto a SUFRAMA, na verdade, ela tirou essa responsabilidade do transportador.
e passou a ser do destinatário, de estar internalizando essa mercadoria na Suframa. Então, hoje, como funciona? O transportador faz o desembaraço da nota fiscal e entrega normalmente a mercadoria no cliente, no destinatário. E o destinatário é responsável por fazer a internação do PIN na Suframa. É de Entendi. responsabilidade do destinatário. Perfeito, perfeito. Uma coisa, João, que eu até comentei com você mês passado, a Suframa fez uma atualização para o pessoal, para quem é do Simples Nacional, quem não é indústria, pessoal que compra muitos produtos de fora para entrar aqui para pegar essa redução do IPI, é que essas empresas do Simples Nacional, que acaba tendo esse aproveitamento, quando essas empresas, o que acontece? Elas faziam o recadastramento anual. Todo mês faziam um recadastro. Sem recadastro, eles tinham que levar certidões negativas e tal, porque para ter o benefício, você tem que estar em dias com o fisco, obrigatoriamente. Então, a partir dessa integração de sistema, por um acaso, né, várias pessoas começaram a entrar em contato e falaram, minha Suframa está bloqueada pela dívida ativa. Eu falei, como assim dívida ativa? Então, só para conhecimento essa relação, quando você está em débito com o Simples Nacional, para quem é do Simples, para quem é até do Presumido, faz essas compras, e esse débito vai direto para a dívida ativa já está sincronizada com a Suframa, e a Suframa automaticamente bloqueia a inscrição, e a pessoa Exatamente. não consegue comprar até fazer a quitação na dívida ativa. Ah, e se eu pagar hoje, cai amanhã? Faz, não. São de 5 a 10 dias úteis para que o pagamento do débito, né, caia, e ainda tem que ir para a Suframa processar e sair o documento. Então, muita atenção nisso, pessoal, que é comércio, pessoal aqui de Manaus, está recebendo mercadoria. Verifique sempre a situação fiscal com o seu contador, para quem é cliente nosso, não se preocupe, que a gente sempre está de olho, porque está tendo muitos problemas e pegou de surpresa, porque não foram avisados, embora esteja em legislação, não estava sendo aplicado, e quando atualizou o sistema, pegou muita gente de surpresa. Então, só esse ponto aí para ficar atento sobre isso. João, mais alguma consideração sobre essa questão de desembaraço, das notas fiscais, IPI, ICMS, alguma coisa, ou assim, algum, algum insight, ó, preste atenção nisso, sempre faça isso, para um checklist para que não tenha algum tipo de problema com nota fiscal, desembaraço ou questão do PIN. Sim, o que as pessoas têm que atentarem quando vão comprar para a Zona Franca de Manaus? O Convênio 65 de 88, por força dele, ele diz o seguinte, que o benefício da questão do ICMS e IPI, ele só se dará se você internalizar, claro, na Suframa, né? A Cefaz, ela trabalha junto com a Suframa, mas a destinação da mercadoria, primeira coisa, a mercadoria tem que ser de origem nacional. Segunda coisa, a destinação da mercadoria deve ser para industrialização e comercialização. Porque muita gente acha que qualquer mercadoria que você envia para a Zona Franca de Manaus, você vai ter esse benefício de ICMS. E não é verdade. Se você está comprando para uso e consumo, por exemplo, você não tem o benefício do ICMS. Então, você tem que ter cuidado, porque você pode ser fiscalizado por conta disso, tanto o destinatário que está recebendo o benefício, quanto o remetente que está também usufruindo desse benefício. Então, muito cuidado nessa questão e sempre acompanhar as certidões negativas, como você falou, Flávio. Porque se você, por exemplo, é uma empresa, eu não estou falando do optante do Simples, mas que apura pelo regime de lucro presumido ou lucro real, existem outras certidões negativas, de INSS da sua empresa, certidão negativa do FGTS. Então, se você tiver inadimplente com qualquer uma delas, a Suframa, ela trabalha em conjunto com outros órgãos da Receita Federal, a Cefaz, a Previdência, e realmente ela bloqueia. E aí você não pode comprar e nem importar com a tua inscrição até se regularizar com os débitos. Exatamente, exatamente. João, muito obrigado, cara. Foi um bate-papo aí rápido, mas bem técnico, específico, para ajudar muitas pessoas, muitas empresas, clientes aí que tem essa questão de compra desses produtos, matéria que vem de fora para cá. João, onde é que as pessoas te encontram? Você falou que dá treinamento, passa seu contato, rede social para as novas turmas que vai ter agora. Eu vi agora, semana passada, você fez uma turma com uma empresa específica, né? Foi um treinamento específico com uma empresa sobre desembaraço.
E aí, qual a próxima turma? Onde o pessoal pode te encontrar para fazer esse treinamento? Bom, estou começando, Flávio, a divulgar as novas turmas agora para abril. Eu acredito que... Deixa eu ver qual é o dia aqui que eu coloquei. Dia 12, 13 e 14 de abril, eu vou falar justamente sobre isso. Sobre as entradas de mercadorias, né, na Zona Franca de Manaus, como é que funcionam as legislações e suas aplicações. No momento eu estou divulgando via LinkedIn. Quem quiser me encontrar, pode encontrar, procurar lá João Góes, analista, sou analista de controladoria, tá bom? Trabalho com tributos há mais de 10 anos e ministro também cursos. Então, você pode me procurar, que eu passo o meu contato. E todos os nossos cursos, eles são online. Então, independentemente de onde você esteja, qualquer região do país, você pode sim aprender sobre a SUFRAMA. Eu explico em 9 horas de forma muito prática, muito simples, sem enrolação, como é que você deve proceder de forma correta para garantir esses benefícios. É isso aí, pessoal. Já fiz o treinamento, já, tá, João? A gente fez esse treinamento e foi um divisor de águas aí para a gente conseguir resolver todos os problemas dessas internações de mercadoria. Então, João, muito obrigado, cara. Muito obrigado. É sempre um prazer estar contigo. Bora marcar mais vezes para a gente falar sobre outras Vamos sim. coisas. A gente pode falar sobre o radar, né? Sobre questão de cadastro, sobre o incentivo da SUFRAMA. E aí, pessoal, vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição, o contato do João lá. João, o LinkedIn dele, o telefone dele, até o e-mail. De repente, esse vídeo vai ficar aí por muito tempo. Então, as pessoas podem entrar em contato contigo por e-mail, pelo LinkedIn, lá, só juntar uma turma, o João dá treinamento específico e individual também, tá bom? Exatamente, João, pode me procurar. exatamente. João, brigadão, pessoal, se inscreva aí, que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá uma joinha aí, pessoal do Spotify, siga a gente. E, João, parceiro, brigadão, até a próxima, hein? Eu que agradeço, obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu, gente.